Olá! Hoje nós vamos voltar num assunto que eu adoro falar, que é o autismo nas meninas. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Nath Souza, que tem a página Meu Mundo Autista. E ela vai me ajudar a esclarecer um pouquinho as diferenças do diagnóstico entre os meninos e as meninas e como foi esse processo para ela. Oi, Nath, tudo bem? Oi, tudo bom? Adorei ter você aqui junto Obrigada. comigo. E a gente vai ajudar um pouquinho as pessoas hoje, um pouco mais, né? Você já ajuda um monte na sua página. E o objetivo hoje é esclarecer esse diagnóstico que está sendo difícil, né? O diagnóstico de autismo em meninas. Né? Você me contou um pouquinho, Nath, que teu diagnóstico foi muito tardio, né? Você recebeu o diagnóstico com 31 anos. 31 anos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Primeiro eu tive o diagnóstico de depressão aos 21 anos de idade, né? Quando eu comecei a ter as crises do autismo. E aí eu fiquei um ano mais ou menos nesse diagnóstico, até que as crises começaram a aumentar e a automutilação, aí mudaram meu diagnóstico para bipolar e eu fiquei durante 10 anos nesse diagnóstico. Até que depois de tentar levar uma vida normal, namorar, casar, essas coisas, eu percebi que era muito difícil para mim fazer essas coisas que pareciam tão normais para as pessoas. E não consegui dar continuidade, né, no meu relacionamento e veio a terminar. E aí isso para mim causou um desconforto muito grande, né? Eu não consegui completar coisas que para as pessoas pareciam normais. Então eu fui atrás de saber por que eu era tão diferente, por que essas diferenças elas atrapalhavam a minha vida. Né? No caso, até então eu também não tinha um trabalho, tinha parado de estudar e eu não estava conseguindo ser feliz em nenhuma área da vida, não estava tendo sucesso em nenhuma área da vida. E a sensação que todos evoluíam, né? Aí eu via até meus sobrinhos casando e tendo filhos e a minha vida parece que ficava para trás, assim. E aquilo começou a ficar assustador. E foi então que eu pedi para minha psicóloga, para minha psiquiatra, na época, a reavaliação, né? E falei para ela que eu não me sentia bipolar, né? Que eu não, durante os 10 anos que eu estive em tratamento, eu não tinha evoluído tanto que esperavam que eu evoluísse. E aí pedi a reavaliação do diagnóstico e foi quando chegou o diagnóstico de Asperger. Foi a própria psiquiatra que fez essa reavaliação e fechou esse diagnóstico? Eu fui muito feliz, né, assim, porque essa psiquiatra, ela já atendia um autista, ela já atendia um Asperger, né, um Asperger. E aí, quando eu comecei a relatar para elas as dificuldades que eu já vinha relatando para os outros profissionais, né, e aí ela chegou à conclusão do autismo leve, né, e aí... Qual foi esse sentimento, Nath? Assim, o que eu tenho tem um nome. O que isso significou na tua vida? Bom, primeiro, né, quando eu recebi o diagnóstico, eu levei um choque, na verdade, porque eu queria entender o que acontecia comigo, mas de pular de um transtorno para uma síndrome, né, foi assustador. E eu fiquei em choque ainda uma semana, chorando, não queria aceitar. Mas depois eu comecei a pesquisar na internet, né, o que era. E aí vendo pessoas parecidas comigo, porque até então eu me sentia única no universo, né? Fora da caixinha, um ET, sozinha no mundo. E aí percebi que tinha pessoas que pensavam igual a mim, sentiam igual a mim, e ter nome para as coisas que até então ninguém sabia explicar, né? Aquilo foi como me encontrar no mundo e a sensação de liberdade também. Eu acho que quando você passa a se entender no universo, você passa a seguir mais leve. Acho que é isso. Nath, vamos voltar um pouquinho e falar como foi a tua adolescência na escola. Como é que você se sentia em relação
você tinha amigos? Você conseguia se sentir parte de um grupo? Eu nunca tive grupos, né? Na escola sempre tem os grupos, né? E tem as patricinhas, os mauricinhos, tem os CDF, aqueles que estudam, aqueles que não estudam nada, aqueles que são só da bagunça. E como eu não tinha grupo nenhum, eu transitava entre os grupos, né? Então, na hora do recreio, eu ia transitando entre os grupos e entre eles tinha aqueles grupos que mais me aceitavam, né? E tinha os grupos que me rejeitavam por completo. E um dos grupos que me aceitava, mas as minhas amigas acabavam me zoando demais, né? Porque eu era muito esquisita, estranha, diferente. E elas acabavam, às vezes, me aceitando ali para entretenimento, né? Para ficar me zoando e ficar rindo. Cita exemplos diferentes como? O que você fazia que chamava a atenção delas dessa forma? A forma de falar, a forma de andar. Às vezes elas diziam que eu parecia que eu vivia no mundo da lua. Na verdade, eu não sei bem como é que as pessoas me veem, né? Eu sei como é que as pessoas agem comigo. Então, às vezes falavam que eu era idiota, falavam que a minha mãe não tinha feito o teste do pezinho, né? Então que eu deveria ter alguma anomalia, alguma coisa assim estranha. E às vezes eles me chamavam mesmo de esquisita, né? E eu fui muito feliz assim em termos de que eu sempre tive uma capacidade de lidar com isso de forma que eu rebatia tudo. Então tudo que elas tentavam me diminuir, eu conseguia devolver para elas em formas de piada, mas assim, porque eu não queria demonstrar que aquilo estava me doendo, mas me doía bastante, né? E não ter grupos, não ter amigos, e isso me incomodava um pouco. Chegou a um ponto de eu não querer mais ir para a escola. E às vezes também eu tinha um hiper, assim, eu usava a parte cômica, né, para poder me socializar e para poder estar com as pessoas. E aquilo às vezes me fazia mal porque eu sentia que eu não era eu, né? Eu sempre fui muito tímida e às vezes usar o lado cômico, eu às vezes exagerava porque eu não sabia a dosagem certa, né? E aí às vezes eu exagerava e saía do cômico para uma coisa assim meio que absurda. E isso era demais para mim às vezes, porque ninguém me levava a sério. O tempo todo as pessoas achavam que eu estava zoando, brincando. Eu comparo isso como a pessoa que bebe para poder se socializar. Então, às vezes, eu usava esse lado cômico para tentar me socializar, mas aí já descompensava tudo e perdia tudo. Você tinha... Como é que foi a parte pedagógica? Você tinha facilidade, dificuldade? Como é que foi essa questão de nota? Então, eu sempre passei de ano, mas não porque eu era, assim, tipo, a aluna que tirava boas notas, mas é porque eu tinha medo de não passar de ano e aí eu ia ter que mudar de toda a classe. Então, o medo de mudança, né? O medo de mudança fazia com que eu me esforçasse bastante. Mas eu sempre fiquei em recuperação, sempre tirei notas vermelhas. Cálculos para mim eram terríveis, que eu não conseguia fazer cálculos. Mas em compensação eu sempre tirava boas notas em arte. Na época tinha ainda filosofia, sociologia, a gente até estudava religião também. Então eram matérias que eu sempre tirava boas notas. As demais, para mim, eram terríveis, né? E eu sempre tirava notas vermelhas e isso também era muito chato para mim, porque os meus colegas viviam dizendo que não sabia por que eu passava de ano, que eu era muito burra, porque eu só tirava notas vermelhas. Mas quando chegava no final do ano, que eu sabia que eu ia ficar retida se eu não passasse, né? Então, sei lá, parece que o meu cérebro assim super ativava e eu começava a assimilar as coisas por uma questão de necessidade, de sobrevivência. Ou eu passava e continuava com os meus colegas, ou eu ia ter o transtorno de mudar toda a classe, né? Que é mais fácil você mudar de professor
do que de toda uma classe. E essa era a minha motivação de passar de ano, medo da mudança. Essas foram algumas perguntas, né, que a gente tinha para fazer para a Nath hoje, mas a gente vai continuar essa conversa no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir as minhas redes sociais e a gente se encontra na próxima.